Bom, aqui eu quero reservar essa sessão para dar uma motivação para o curso. Como nós vimos anteriormente, uma habilidade fundamental de um cientista da computação é a análise de um determinado problema. Então vamos supor que temos um problema no qual nós queremos resolver automaticamente. Como nós dissemos, a primeira parte é formular esse problema computacionalmente e depois achar um conjunto de instruções o qual podem ser executados para solucionar esse problema. Para fazer essa formulação e achar esse conjunto de instruções, exige o que nós chamamos de lógica de programação. E para adquirir essa lógica de programação envolve prática. No começo, pode parecer difícil achar uma solução para um determinado problema pensando computacionalmente. Mas aqui, durante essa disciplina, vocês vão ser expostos a diferentes exemplos e eu peço para que vocês pratiquem, vejam esses exemplos múltiplas vezes para que vocês adquiram essa lógica de programação. Então, aqui a motivação principal é pratiquem. Vocês vão ser expostos a diferentes cenários, pratiquem, estudem todos eles e não desistam. O segundo passo é, uma vez que vocês acham que vocês formulam um conjunto de instruções para solucionar um determinado problema, vocês vão precisar implementá-lo na sintaxe da linguagem de programação Python. No começo, olhando uma linguagem de programação, ela pode parecer assustadora. Mas pensem no seguinte, muitos de vocês que estão fazendo esse curso são linguistas e são bilíngues. Se vocês tiveram a capacidade de aprender uma segunda língua natural, o qual tem muitas ambiguidades e exceções às regras, vocês são totalmente capazes de aprender uma linguagem de programação, o qual é uma linguagem formal, é planejada e não existe exceção à regra. Então aqui dessa parte de aprender uma linguagem de programação, principalmente a linguagem Python, eu acredito que todos vocês têm total capacidade de aprender. Bom, gostaria de falar de alguns lemas que os programadores eles têm. Eu sei que em muitas áreas é motivado o pensamento das individualidades. Então, um bom profissional em determinadas áreas é aquele que foge aos padrões, que faz coisas diferentes. Do ponto de vista de um programador, é completamente o contrário. O que nós visamos são sempre os padrões. Então, se existe um padrão, se existe alguma boa prática para implementar um determinado programa, para fazer uma determinada coisa, sigam esses padrões. Então, o que esse lema preza é pela simplicidade e a não fuga dos padrões na comunicação e no produto final do seu trabalho, por mais difícil que às vezes isso possa parecer. O segundo lema, ele diz "Don't repeat yourself", ou seja, não se repita. Esse lema só serve para a carreira de vocês de programador daqui em diante, não durante a fase de aprendizado, ok? Mas o que esse lema ele prega, com exceção à fase de aprendizado, é que vocês removam redundâncias no programa que vocês venham criar, reutilizem. Se tem um problema que vocês gostariam de resolver e já tem uma solução que já foi utilizada e validada por outros programadores, reutilizem esse programa. Não reinventem a roda, não se repita. Uma coisa muito interessante do Python é a comunidade de pessoas que está em torno dela. A comunidade ela é conhecida por ser muito aberta para pessoas com diferentes níveis de proficiência e que realmente se reúnem para falar sobre Python. Isso no mundo todo e não poderia ser diferente em Belo Horizonte. Então aqui eu levantei alguns grupos que se reúnem para falar de Python. Aqui tem o link onde vocês podem ter acesso a esse grupo. O maior é esse Python BH, que tem mais de 3.000, quase 3.500 pessoas envolvidas. Pelo que eu vi, eles têm eventos todo mês, eles procuram se reunir todo mês. Então, se no caso vocês se interessarem por essa disciplina e criarem gosto pela linguagem de programação Python, não importa o nível de proficiência de vocês, vão a esses eventos, conheçam a comunidade. É algo muito bom para conhecer profissionais, para networking e principalmente para aprendizado.